Boas, malta. Hoje estamos aqui com um convidado que nos conhecemos faz pouco tempo e foi pelo Instagram. Ele que é treinador comportamental e ele carrega hoje uma tese que é bem simples e poderosa. Os resultados mudam quando a postura muda. João, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Olá João, como estás? Tudo bem? Prazer também por estar aqui. Como dizes, não nos conhecemos há muito tempo. Estivemos uma boa conversa, uma conversa da qual resultou Sim, esta oportunidade de estarmos aqui hoje e que eu te agradeço desde já o convite também obrigado, e a obrigado. oportunidade. E é isso, e esta conversa também é resultado da postura, na realidade a Sim, postura marca sim, tudo. exatamente. João, hoje atuas como treinador comportamental e ali nós, antes do podcast, conversámos. Tu disseste que as empresas normalmente também te contratam. Elas contratam para algo específico. O que é que normalmente hoje fazes dentro das empresas? Ok. Olha, eu trabalho dois eixos, vamos dividir assim. Eu trabalho enquanto analista comportamental e a parte do treino comportamental. Eu trabalho como analista comportamental DISC e depois trabalho um segundo eixo que é a inteligência relacional. Antes de te explicar o que é que faço nas empresas, vou-te contextualizar e para todos também que nos estão a ouvir agora, o que é isto para depois então conseguir trazer para a prática. A análise comportamental disse que ela resulta da observação dos quatro tipos de comportamento, portanto, a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Existem quatro tipos de comportamento, é uma ferramenta, digamos assim, de medição de preferências comportamentais que nos mostra como é que cada perfil, cada pessoa reage à percepção interna e percepção externa que tem do que está a Uhum, acontecer, ou seja, aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma e aquilo que a pessoa sente que o meio lhe está a ser pedido. uhum, E quando nós identificamos o perfil comportamental de alguém, nós retiramos notas muito importantes, por exemplo, para as empresas. O estilo de comportamento da pessoa, o seu estilo de comunicação, a sua forma natural de aprendizagem, mas também, por exemplo, a forma como esta pessoa toma decisões age sob pressão. Ok? ok. Então, o primeiro grande ponto pelo qual as empresas me contratam tem a ver com isso, identificar perfis comportamentais, nomeadamente nas lideranças. Eu acompanho empresas, por exemplo, que todos os líderes fazem o DISC e nós adequamos depois todo o modelo de trabalho, todo o modo de operação ao perfil da pessoa. E passo para a empresa também, obviamente, informações muito importantes. Por exemplo, como é que a liderança pode dar feedback positivo e feedback menos positivo a este perfil, que tipo de feedback é que a liderança vai esperar deste perfil, como é que este perfil vai reagir a determinados desafios, até mesmo quando a liderança, por exemplo, tem algo de novo para apresentar, Sim, que tipo de perfil vai reagir melhor. Nós temos perfis, dois dos perfis, o D e o I, portanto, dominantes e influentes, são perfis mais práticos, rápidos, logo mais flexíveis e que não têm grande resistência à mudança, mas depois, por exemplo, temos o S e o C, que são os perfis menos flexíveis, que necessitam de mais segurança, que são mais resistentes à mudança. Quando uma empresa tem esta informação, tem uma equipa mapeada naquilo que são os seus perfis, tem as lideranças mapeadas no que são os seus perfis, a empresa consegue, como eu costumo dizer, alinhar a comunicação àquilo que é verdadeiramente o perfil da pessoa e inclusive alguns dos meus clientes já contratam fazendo previamente o DISC. Imagina, lanças sim, exatamente. uma candidatura, tens uma empresa a tratar do processo, Sim, quando sim. temos 3 candidatos eles vêm fazer o DISC, faz-se aquilo que eu chamo a engenharia do cargo, o quanto aquele perfil está adaptado às características da função que estamos à procura e acabamos por escolher o candidato que mais próximo está, ou seja, o perfil comportamental permite-nos tratar o processo de recrutamento de uma forma muito cirúrgica, eu diria quase matemática, não, Sim, não exata, porque estamos a falar de pessoas e, portanto, por muito que o indicador nos diga algo, as circunstâncias na vida de uma pessoa podem alterar aquilo que é hoje a sua, o seu comportamento, o seu modo de atuar.
mas com muito menos chance de errar. Depois, por outro lado, temos a inteligência relacional. E aqui o que eu trabalho é, de acordo com o teu perfil, como é que te posicionas dentro dos teus relacionamentos. Ou seja, ao longo deste tempo a estudar o comportamento humano, eu percebi também que, no fundo, todos os nossos comportamentos são comunicação, ok? E são estratégias adaptativas de comportamento, ou seja, são estratégias adaptativas para que nós possamos sobreviver, literalmente é isto, não no termo lato da palavra sobreviver, mas para que nós nos possamos manter em ambientes e relacionamentos. E existem sempre 3 tipos de estratégias que nós vamos buscar: comportamentos que nos destacam, comportamentos que nos protegem, comportamentos que nos dão força. Quando nós entendemos o perfil comportamental de uma pessoa, nós conseguimos entender, por exemplo, que tipo de estratégias adaptativas essa pessoa pode desenvolver, por exemplo, para estar dentro da tua equipa. Imagina um dominante, que é o perfil das pessoas mais rápidas, altamente orientadas para o resultado. Por norma, a estratégia adaptativa mais comum é o fazer, ou seja, o que eu chamo a porta do valor. A pessoa linka a sua identidade a um valor, neste caso o valor fazer. É quase como se no seu inconsciente a pessoa dissesse: eu sou melhor quando faço bem, eu sou melhor quando resolvo problemas, tenho mais valor quando entrego bem, quando atinjo resultados. E esta pessoa vai sempre linkar, ou muito provavelmente linkar, o seu valor fazer à identidade. O que é que acontece? Por exemplo, este líder, se na tua empresa começar a ter maus resultados de repente, vai facilmente confundir o processo com a identidade e, em vez de estar focado na estratégia para poderem dar resposta, acaba por estar a trazer para si a culpa da menor performance, entendes? E então é importante trabalhar isto com as pessoas, até para perceber, por exemplo, este líder, se quiser desenvolver um comportamento de força, pode tornar-se naquele líder demasiado impulsivo, que fala muitas vezes sem pensar, que pressiona demais a equipa, o que muitas vezes é um movimento de força, mas por vezes também é uma estratégia adaptativa de proteção, ou seja, a pessoa de alguma forma identifica-te, por exemplo, como um alvo a abater ou como uma ameaça ao seu lugar, e como estratégia de proteção traz este tipo de comportamentos. Portanto, o que é que eu trago às empresas? Um mapa não só comportamental, mas também a nível mental e emocional, de como as pessoas que trabalham naquela empresa vão reagir em determinadas situações. E depois, claro, faço workshops com as equipas, ensino às equipas o que é o perfil comportamental, ensino às pessoas a conhecerem-se melhor. Como eu gosto de resumir, no fundo, é entrar numa empresa e dizer às pessoas porque é que elas são como são, e fazem o que fazem. E assim elas vão conseguir também ter mais resultados. Conseguem. Ao se conhecer. João, só para quem nos assiste também não fique tão fora daquilo que estamos a falar, consegues abordar um pouco sobre o DISC, sobre o D dominante e dizer as nomenclaturas, se faz favor? Podemos aqui passar as próximas 3 horas e fazemos um workshop já. Sim, então vamos lá. Quando falamos do DISC, nós estamos a falar talvez da ferramenta de análise comportamental mais utilizada a nível mundial, nomeadamente em grandes empresas. E basicamente o que é que podemos entender sobre os perfis? Nós usamos os 4 perfis, todos nós temos os 4 perfis. O que acontece é que vamos ter um que é considerado o perfil natural e vamos ter outro, por norma, que é o perfil adaptado, ok? Que nós vamos buscar para trabalhar em conjunto com o nosso perfil natural. Estes perfis medem a forma como nós respondemos em 4 áreas específicas da nossa atuação no dia-a-dia. O D é o quanto és orientado para resultados, o I, o quanto és orientado por conexão, o S, o quanto és orientado por segurança, e o C, o quanto és orientado por tarefas, regras, procedimentos e lógica, ok? Quando falamos de um D, estamos a falar de pessoas que são altamente orientadas para resultados, pessoas muito práticas, muito rápidas, sabes, aquele indivíduo a quem tu dizes assim: João, queres vir beber um café? Eu sou um D. Queres vir beber um café comigo? Não. Porquê? Não posso. E a pessoa
vai assim, direta, fria, numa comunicação que chega a parecer muito crua, mas que é apenas a forma da pessoa comunicar. E muitas vezes nas empresas nós temos problemas porque temos os tais colegas que são vistos como demasiado frios, arrogantes. Mas são dominantes. É a forma apenas como a pessoa comunica, ou seja, esta pessoa não entende porque é que tem que dizer, olha amigo, não dá agora, não posso. O resultado é sim ou não. Mas a pessoa saber disso também fica fácil para ela, porque ela pode até se adaptar. Quando ela aprende, sim. Quando ela aprende, sim, ela começa a consegue... adaptar-se e começa Exatamente. também a tratar de outros detalhes importantes, porque eu estou-te a falar de características do perfil, mas, por exemplo, quando olhamos, todos os perfis têm forças e fraquezas. Uma força deste perfil é um líder natural, impulsiona uma equipa, leva todos os outros para a frente, é o learn by doing, tu dizes para fazer e ele vai, ou seja, vai e quer fazer. Fraquezas, pontos a desenvolver, impaciência, alguma agressividade na comunicação, sarcasmo, dependendo da intensidade, porque os perfis também se medem por intensidade. Imagina, eu posso ser um dominante muito alto, pode ser um dominante mais baixo, e dependendo da intensidade de cada perfil, e nós conseguimos ver isso no teste, um dominante pode ser um perfil extremamente agressivo, sarcástico, impaciente, quase um ditador na sua forma de agir. Isso. E temos algumas empresas com este tipo de líder. Temos. Isso é algo fantástico, pessoal, porque imagina, normalmente quando eu consigo numa reunião de vendas identificar o perfil comportamental do meu cliente que está ali atrás da tela, eu consigo apresentar e falar aquilo que ele quer ouvir. Exatamente. Por exemplo, se estiveres a falar com um dominante, tens que ir falar sobre resultados. Resultados. É quase por bullet points. E aliás, por vezes deixar ele até no controle da reunião. E por vezes ele achar que está no controle e ele achar que está a tomar as decisões. Não sei se foi isso que fizeste comigo, mas se te reportares à nossa reunião, ela foi muito por bullet points, foi direto ao ponto. Exatamente. E eu disse-te logo aquilo que iria fazer a seguir, quando iríamos voltar a falar. Enfim, esta é a forma de estar de um dominante, ou seja, ele não te faz perder tempo e ele também não quer perder tempo. Depois temos o I, que é o I da influência. Que é o influente. Esse é o sonhador. Normalmente numa reunião de vendas eu faço o I sonhar, fazer ele sonhar. Então tipo, imagina tu com, sei lá, a faturar 10.000 euros a mais todos os meses. Então nós trazemos isso para uma reunião de vendas porque a ideia do I é fazer ele quanto mais ele visualizar aquilo que ele vai alcançar, fica mais... O I é o perfil mais emocional. Exatamente. Ou seja, estamos a falar de pessoas mais otimistas. Exatamente. Aquela pessoa que gosta de viajar, sair, gosta de se divertir, gosta de estar bem com os amigos. Como eu costumo dizer, aquela pessoa que marca 3 jantares à mesma hora e fica confortável que há de correr bem, consegue passar pelos 3. Esse sou eu. Esse sou eu. Está tudo tranquilo, como é que vais fazer? Logo resolve e vai. Exatamente. E passa. E lá está, pontos fortes deste perfil. Este perfil traz uma energia muito boa aos grupos, este perfil procura resolver os conflitos dentro de um grupo, este perfil é um perfil altamente otimista. E depois, por exemplo, pontos a desenvolver neste perfil. Muitas vezes têm dificuldade de foco, organização, manter objetivos de longo prazo porque são altamente estimulados por novos desafios. Podem ceder muitas vezes também para, não tanto para evitar o conflito, mas para manterem, por exemplo, a aprovação das pessoas. Quando falamos nas estratégias comportamentais, estratégias adaptativas, por exemplo, este é aquele perfil que muitas vezes é o típico people pleaser, estás a ver? E que entrando, por exemplo, numa equipa de vendas, nós trabalhamos isto nas equipas de vendas, é o perfil que pode querer agradar demasiado à pessoa, foca-se demasiado nela e sai muito do contexto daquilo que é o negócio. E depois tem uma reunião de 2 horas e as coisas importantes do negócio não foram abordadas. Ou abordou o negócio, ficou extremamente otimista quanto ao fecho. Exatamente. E não teve cuidado de marcar passo no fim, de fazer um debriefing daquilo que aconteceu, de deixar os próximos passos bem estabelecidos, porque sai dali confiante, o cliente gostou muito de mim, o negócio está fechado. Só que não é sobre gostar de mim, ao fim e ao cabo o negócio era bom ou não era. E isto é algo que, por exemplo, eu acompanho equipas de vendas, em empresas também, e é muito trabalhado também como é que cada perfil se posiciona na venda.
Depois temos os S, que é o perfil estável, que Estável. de acordo com estatísticas que vão sendo hoje observadas, é talvez o perfil que mais existe hoje a nível mundial, ok? Sério? É um perfil, o ambiente também ajuda a desenvolver, ok? Embora nos perfis não há até hoje nada que nos mostre que eles têm alguma influência genética, o que é que quer que seja, mas o ambiente onde Achas que é tu a és criação? moldado É o ambiente. é o ambiente, ou É o seja, ambiente. na barriga da mãe há marcadores de perfil que começam a aparecer, mas estão mais ligados à impulsividade, à reatividade, à quantidade de energia do perfil, e isto pode ser afetado inicialmente pela qualidade da gravidez. Depois dos 0 aos 7 é o ambiente de casa, dos 7 aos 14 é o ambiente fora, dos 14 aos 18 temos, agora a malta é mais precoce, mas teríamos aquela fase dos primeiros amores e de alguma estratégia adaptativa comportamental, e depois até aos 24 os primeiros desafios profissionais. Aqui, a partir dos 14, o perfil está praticamente definido. O que ainda depois o pode alterar e mexer nas intensidades tem a ver com o quanto tu te adaptas ou não ao ambiente, ou seja, o quanto tu te mantens tu ou procuras começar a adaptar-te para dar Ok. resposta ao primeiro relacionamento, ao primeiro trabalho, aos primeiros desgostos de amor, aos primeiros desgostos profissionais, enfim, a tudo isso que faz parte da vida. Quando entramos nos S's, nós estamos a falar de pessoas com uma energia muito boa, são aquelas pessoas de facto, têm uma energia, são mansos no bom sentido, têm aquela energia muito Estáveis. conciliadora, muito estável, são pessoas que não gostam de mudanças imprevistas, não gostam, são muito presas à sua Ó rotina. João, é possível uma pessoa ser estável, influente e estável ao mesmo tempo ou não? É muito comum. É comum? É muito comum. Ou seja, aí eu depois, não querendo saltar daqui, mas aí já entramos e eu explico a seguir naquilo que são perfis complementares, Ok. ou seja, combinações complementares naturais e conflitantes, mas eu já passo por aí então a seguir, para não perder aqui o fio dos perfis. Portanto, este verde tem como ponto forte um senso de justiça muito grande, ser ótimo naquilo que tu lhe pedes para fazer, entrega, mas precisa muito de acompanhamento, precisa sempre muito de ser acompanhado, precisa muito que lhe diga os próximos passos e, por exemplo, como pontos a desenvolver, muita procrastinação, são pessoas que por vezes procrastinam demasiado pela questão da segurança, ou seja, se tu não queres arriscar, a melhor coisa a fazer é ficar Ficar parado. quieto. Outras vezes até sabem, mas perdem a oportunidade mais uma vez pela questão da segurança, neste caso a insegurança de fazerem, de estar bem, e, por exemplo, trazendo isto para as equipas de vendas, mais uma vez é o cliente, é o comercial que muitas vezes perde porque não quer incomodar o cliente, não faz a chamada ao cliente, não quer estar a aborrecer o cliente com o assunto, portanto, É o estável. muitas vezes trazem estes adjetivos para justificar aquilo que não estão a fazer. E como eu costumo dizer, justificar explica tudo, mas não resolve nada. Na realidade, Exatamente. a única coisa Sim. que a justificativa explica é porque é que não fizeste. Mas resolver não nos resolve nada. No C, o perfil da conformidade, ou em português nós chamamos os analistas, temos as pessoas mais viradas para regra, procedimento, altamente detalhistas, aquela pessoa que se tu combinas com ela que vamos fazer desta forma, é desta São mais forma. conformes. Se tu lhe dizes que vamos mudar a forma, tens que lhe explicar o porquê de mudar a forma, não é só porque sim, Sim. ok? Tens que dar dados. Tens que dar dados. Esta pessoa precisa de informação. Sim. Por exemplo, voltando às equipas de vendas, muitos comerciais não se adaptam a estas pessoas porque, por exemplo, perfis D e perfis I não têm paciência para tanta pergunta, para tanta necessidade de informação. E depois esta pessoa precisa de informação. Exatamente. E é aí que vem o adjetivo, o cliente chato, o cliente picuinhas, o cliente não sei o quê. Ele quer saber o que está a ser feito, quanto que vai ser feito. Este cliente precisa de saber e Tudo. mais, se tu lhe dizes que lhe ligas amanhã às 10 e não ligas,
a confiança está quebrada, ok? Tu depois vais, justificas, está tudo certo, mas a confiança quebrou. A pior coisa que se pode fazer a este perfil é uma promessa e não entregar. Nem que seja um simples telefonema, porque pontos a desenvolver são extremamente desconfiados, ok? Por via da sua necessidade de segurança e de processo, para eles é tudo sobre processo, se tu começas a não respeitar o processo, ficam altamente desconfortáveis. São também demasiado detalhistas, por vezes muito perfeccionistas, e um ponto que este perfil precisa mesmo desenvolver: quando estão insatisfeitos, é muito difícil de agradar. Ou seja, ter uma pessoa destas com baixa energia, insatisfeita ao lado, é estar a mostrar várias opções e parece que nada a faz feliz. Quando olhamos, por exemplo, hoje está muito em voga a saúde mental, quando olhamos, por exemplo, para temas como a saúde mental, este é um perfil muito propenso à depressão, porque são overthinking, pensam demasiado sobre tudo. Aliás, na antiga Grécia, estes eram considerados os melancólicos. Ok. Ok, os Cs eram os melancólicos, os S eram os fleumáticos, Ok. os Eu até ia fleumáticos. te perguntar sobre isso, porque se achas que uma coisa junta com a outra ou são coisas totalmente diferentes? O que é a melancolia com o perfil? Com o disco, exatamente. Vem dos melancólicos. Este vir dos melancólicos tem a ver com o facto de ser um perfil mais metido em si mesmo, que às vezes, mesmo quando está feliz, não expressa a alegria como Sim. outros perfis. Então, Mas um estável também faria isso. eu percebo, há sempre uma certa melancolia. O estável faria, mas não tão acentuado. Ok. Depois tu há pouco falavas na questão de a pessoa pode ser um I, pode ser um S. Pode. Na realidade, aquilo que nós chamamos, existem as combinações naturais, combinações complementares. O que é uma combinação natural? Por exemplo, é tu teres um D com um C, ou seja, porque um é virado para o resultado, o outro é virado para a tarefa, então naturalmente eu vou buscar a capacidade de executar com a capacidade de manter alinhado com o resultado. E um I com um S. Porquê? Porque um é virado para pessoas, mas de um modo mais informal, e o outro também gosta de pessoas de uma maneira mais segura, então acaba por naturalmente trazer pessoas, mas uma capacidade de, não é tanto pela quantidade, é mais pela qualidade. Depois temos o que chamamos também combinações complementares, e há muitas, é o mais normal, que é teres um D com um I, um perfil motivado por resultados que juntam um perfil motivado por pessoas, ou um S com um C, ou um C com um S, ok? Porque perfis mais flexíveis que se juntam, um de resultados, outro de pessoas. Perfis menos flexíveis que se juntam, um de pessoas, outro de resultado. Quais são as combinações conflituantes? Eu, por exemplo, tenho um desses perfis, que é o D com o S. Um D muito alto com um S muito alto. E aqui o conflito existe porquê? Porque estás a falar de um perfil altamente movido pela ação para um perfil que precisa de muita segurança. Sim. Um perfil que faz agora para um perfil que procrastina quando se sente com muita coisa para fazer. Isto para mim, em determinados momentos, foi complicado, até ter, obviamente, este conhecimento, e hoje ainda se manifesta, mas eu já sei como tornear. Sim. E depois temos o conflito mais raro ainda, que é teres um C com o I, mas também há. Ok? E aqui temos pessoas que acabam mesmo muitas vezes, e já me aconteceu, ter clientes que ao fim de 10 anos em terapia fazem o perfil comportamental e tudo muda. Porquê? Porque na realidade a pessoa que tinha era perfis em conflito. Imagina-te ter um perfil que gosta de sair, que gosta de estar com pessoas, mas ao mesmo tempo gosta de estar sozinho, cansa-se depressa da multidão, queria ir, agora já não quer, ia para lá animado, chegou lá, já não lhe apetece estar, vai-se embora, parece que fez uma birra, e há pessoas a viver isto. E que não se conseguem entender, e que depois acham que é por causa do pai, da mãe, do trabalho, do patrão, e é um conflito muito grande de perfil. Quando nós entendemos isto, por norma o que fazemos é mantemos aquilo que é o perfil natural da pessoa e trabalhamos o adaptado. Imagina, se um I tiver um C muito alto, o que nós vamos fazer é desenvolver neste tipo, por exemplo, um S ou um D. Como é que se faz isto? Expondo a pessoa, na realidade, a ambientes
a tarefas, a trabalhos, a desafios desses perfis que estamos a falar. Por exemplo, um I com um C, um dos problemas que poderá ter é ser pouco assertivo. Por via do I, como é que eu desenvolvo o dominante? Ponho a liderar um projeto, ponho a ter conversas onde tem que Começa a estabelecer desenvolver. limites, onde tem que ser assertivo, e começo, por exemplo, a lançar mais depressa um e-mail sem perder muito tempo a olhar para os detalhes. Há pessoas com quem se faz exatamente isto, só pode ler o mesmo e-mail 3 vezes, uma para ver como ficou, outra para conferir, outra para ter a certeza, Pronto. e envia. E então é isto. Através da repetição de novos comportamentos, a pessoa equilibra o perfil. Ótimo. Achas que existe um padrão, de perfil nos vendedores mais bem-sucedidos que já conheces ou lidaste? Olha, naturalmente são pessoas altamente orientadas para resultados, ok? Não, Dominante. sim, muitos deles com dominantes, se não dominantes naturais, dominantes muito bem desenvolvidos, porque tu podes exibir um perfil em casa e podes exibir um perfil no teu Sim, trabalho, ou seja, exatamente. então são pessoas que um vendedor ele tem que ser naturalmente muito bem orientado para resultados. As pessoas acham que a maior característica do vendedor, às vezes eu falo com pessoas e pensam que é gostar de pessoas ou entender muitas pessoas Ser bom ou comunicador ou ser algo um bom assim. comunicador, mas na realidade nada disto vale se tu não fores uma pessoa altamente orientada para o resultado. Porquê? Porque o excesso de comunicação tira-te do foco do resultado. Sim, E em boa verdade, uma regra da comunicação a comunicação ela é sobre conforto e retenção. Então é sobre tu estares confortável com aquilo que estás a comunicar, e uma pessoa altamente motivada por resultados, ela tem o cuidado de garantir que está dentro daquilo que quer comunicar, portanto ela prepara-se para ter o resultado, e a retenção, ela também tem o cuidado de garantir que o outro entende bem aquilo que ele lá foi oferecer. Quando isto não acontece, de facto, nós temos pessoas muito preocupadas com pessoas, mas muitas vezes completamente fora do processo. E eu recentemente participei no Summit Imobiliário ok. e lancei na altura um questionário para as pessoas que participaram poderem, pá, respondendo a umas perguntas, é possível identificar as características comportamentais, dependendo de quantos A's, B's, C's e D's que tu respondes. Exatamente. 163 pessoas responderam, e por acaso é um tema interessante e que eu ainda vou voltar a abordar. Há perguntas onde todos os perfis, todas as pessoas, independentemente do perfil, vão para o que é mais importante, estabelecer empatia com a pessoa. E não é. Ou seja, porque se eu for um C no negócio, o mais importante para mim não é estabelecer empatia contigo, é que tu me dês as informações precisas daquilo que eu Exatamente. preciso de saber para fechar o meu negócio. Então eu estou focado em tentar ter empatia contigo e tu não queres saber de mim para nada, Eu só salvo quero ver os seja, dados. só queres ver os dados. Inclusive, às vezes cometemos o erro de invadir o espaço pessoal deste perfil, com um toquezinho no braço, com um aperto de mão mais forte, e este perfil é um perfil que nem gosta das manifestações de carinho e, portanto, ok, cumprimenta-te quando chega, mas não faz questão que tu lhe estejas sempre a tocar ou que tu invadas o espaço. E, de facto, é importante entender as pessoas, senão seria quase irónico eu estar aqui a falar disto, mas tu tens que utilizar este conhecimento da forma correta. Então eu costumo dizer assim, tratar todos da mesma forma não é correto, tratar cada um da maneira que precisa de ser tratado é justo. E um D não precisa de ser tratado da mesma maneira que um S. E quando nós conseguimos perceber isto, nós estamos mais próximos do resultado. Agora, como é que tu percebes isto? Tirando o foco do outro, e é isto que eu trabalho com as empresas, e acima de tudo trazendo o foco também para ti. E este foco para ti é eu estar aqui sentado contigo, por exemplo, hoje, e quando tu me estás a fazer uma pergunta, eu não estou preocupado com aquilo que te vou responder, eu estou preocupado em ouvir, que é outro detalhe muito importante também que muitas pessoas não levam, por exemplo, para uma mesa de negociação. A pessoa está a ouvir, a pensar no que vai responder. Ok? E é muito importante que a pessoa esteja presente completamente, que ouça, que não permita que nada a distraia.
para que ela consiga perceber verdadeiramente o que é que o outro valoriza naquilo que lhe está a dizer. E muitas vezes não precisas de ser um estratega comportamental para entender isto. Se estiveres verdadeiramente lá, vais perceber que houve coisas em que a pessoa se interessou mais, aproximou-se, houve outras que se afastou, houve outras que se entusiasmou e nem te deixou acabar e fez logo um comentário sobre aquilo. Mas para isso tu precisas estar presente, e uma coisa que eu digo sempre aos comerciais é, pá, não tenham um papel e uma caneta, que é uma ferramenta importantíssima da escuta ativa, porque aumenta a importância do outro e tome notas para memória futura, ok? Mas depois não tenham telemóveis na mesa, não tenham nada que os distraia. Se eu estou aqui contigo enquanto cliente, estou contigo, estou focado em ti e é o teu tempo. É o teu tempo. Exatamente. Achas, já aconteceu alguma história onde tipo tinha uma pessoa em determinado cargo Sim. e quando chegaste lá viraste para o dono da empresa e disseste: Olha, este aqui não se enquadra para o cargo que tem. Já aconteceu, E como é que foi? Como é que mas correu? o objetivo não é tirar as pessoas do cargo, não foi preciso tirar ninguém do Ok, cargo. O objetivo é desenvolver nas pessoas, ok, ótimo. aquilo que são as competências necessárias para. E isso aí é algo muito comum. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalho agora, uma pessoa que foi contratada agora para um alto cargo, e para liderar, digamos, não só Portugal, mas também um outro país, essa pessoa, por exemplo, tem um perfil que manifesta por um lado, uma necessidade muito grande de controlar, por outro, uma necessidade muito grande de agradar, de ser importante, de ser vista. E, portanto, logo no DISC, para além de toda a competência e capacidade que foi indicada, observada nesta pessoa, também foi percebido aqui que isto eram fragilidades, ok? Fragilidades porquê? Porque a pessoa, por exemplo, tem uma estratégia adaptativa de comportamento que muitas vezes é endurecer demasiado, ok? Pode ir para o extremo, pode estar a querer agradar demasiado, pode endurecer demasiado e inclusive competir com a própria equipa. Sim. Não é necessário que uma pessoa vá embora por causa disto. No limite, só se a pessoa não for capaz de reconhecer, mas também tem a ver com a forma como é É apresentado. isso que eu ia te perguntar depois. Se a pessoa não tiver assim nem um pouco a querer mudar ou Se a alguma coisa do pessoa tipo. não quer mudar, no limite, a decisão é do patrão. Eu, Ok. quando sou contratado por uma empresa, não é para contratar ou despedir. Agora, se me perguntas, em algumas empresas já contribuíste para a saída de pessoas, garantidamente já me foram pedidos análises a Sim. determinados elementos que de facto eram conflituosos, que não mostraram vontade de mudar, que não valorizaram sequer os processos e que perante o resultado, imagina, tens uma equipa de 50 elementos, tens 47 empenhados no processo a mostrar mudanças, tens 3 que não mostram mudanças, mas também não participam. Temos que olhar inevitavelmente para aquilo que é a escala. O problema não está no processo. Se tivesses todos a fazer, 3 com resultado e 47 sem resultado, aí poderíamos analisar o processo, digamos assim. Mas ainda assim, nestes casos, há sempre uma vontade de ir ao encontro da pessoa. Imagina, olha, não funciona para ti desta forma, qual é a forma que seria mais confortável? Não dá o A, pode ser o B, não dá azul, pode ser amarelo. Agora, se tu tens uma pessoa extremamente resistente a um processo, tens que tomar uma decisão. E porquê é que precisas tomar uma decisão? Isto é importante. Porque as equipas vão andar sempre na velocidade do mais lento. O elemento mais lento marca a velocidade de uma equipa. Uma equipa é um corpo. Acaba por ser como um indivíduo. Okay? Uma equipa é um indivíduo. Ok. É um conjunto de indivíduos que em si formam um indivíduo. E então repara, da mesma forma que uma pessoa aprende e desenvolve estratégias comportamentais para responder aos ambientes e aos relacionamentos, as equipas também. Por isso é que tu tens equipas que têm, para tudo, há uma reunião interminável, para tudo há discussões, para tudo há reclamação, para tudo há justificativa. Porquê? Porque tu tens uma equipa que desenvolveu estratégias comportamentais para se manter. E tens os indivíduos mais lentos, os mais fracos, que eu chamo os mais lentos, e aqui por fracos não tem a ver com comparar as pessoas, achar que as pessoas são fracas, não. É uma análise de caráter, é uma análise de o quanto a pessoa está engajada com o processo ou não, e quer crescer e transformar. Uma pessoa que só te vai reclamar para a empresa, por exemplo,
e que não mostra vontade de mudar e que vem e reclama da chuva, reclama do teu ar-condicionado, reclama do colega, te cria problemas constantemente, esta é uma pessoa que te está de alguma forma a adoecer a equipa. E quando uma liderança não toma posição sobre esta pessoa, o que vai acontecer é que os mais rápidos em algum momento vão se cruzar com este elemento, vai haver um assunto comum e começa a surgir aquela famosa sensação de pá, então vale mais andarmos todos no mesmo ritmo. E os mais rápidos começam a abrandar para acompanhar os mais lentos. Sempre que um indivíduo dentro de uma empresa passa por algo pessoal, ainda para mais se for uma pessoa querida na empresa, há quase um movimento inconsciente das pessoas mais próximas do proteger. Imagina, e se tu hoje não estás a render tanto porque estás a divorciar ou porque perdeste alguém querido, quase inconscientemente o nosso departamento abranda e protege-te. Não achas que existe um conflito? Tipo, imagina, o mais rápido está ali a correr e depois ele vira para aquele que está de forma lenta e diz: tens que fazer, pá, estou a carregar a equipa às costas. Não achas que isso acontece? Esses conflitos existem muito e aí entra algo que eu trago sempre para a mesa para as lideranças, que é não há más equipas, só há maus líderes, ok? E há maus líderes em quê? O líder pode, imagina, eu posso ter competências extraordinárias de liderança, mas, por exemplo, sou de um perfil que cede, que evita conflito, não gosto do conflito. E tu és um elemento lento, e eu não quero entrar num conflito contigo. Ok. Então vou cedendo, vou arranjando desculpas. Nesta parte, não é a equipa que é má. É o líder que está a ser um mau líder ao não assumir a direção deste assunto. E é aqui que nós precisamos de intervir. Um dos trabalhos que eu faço com as empresas é exatamente isso. Acelerar as equipas. Okay? Na inteligência relacional defendemos 2 princípios. Toda a demora nos resultados esconde uma espera nas relações, ou seja, os resultados que não aparecem estão perdidos nas nossas relações, ou nas discussões que uma equipa tem, ou nos conflitos que uma equipa não resolve, ou nos problemas que alguns elementos da equipa estão a passar, e os resultados esperam que estes relacionamentos se resolvam. Para quê? Epá, não tenho tido cabeça. Epá, estou enervado com isto, nem estou a conseguir avançar. E tu sabes que nós ouvimos isto muito, até nós, Sim. de repente, dizemos isto. Então é aqui que nós dizemos. Sempre que alguém te vem dizer na tua empresa que não está a conseguir dar resposta porque está a viver um problema, o que a pessoa te disse é: os meus resultados estão em espera que eu resolva as minhas relações. E a tua empresa também, a partir de agora. Então, quando eu trabalho com as empresas, um Fantástico. foco muito grande é resolver as relações das pessoas. Eu dou-te um exemplo também de uma outra empresa, aqui na área escolar, e sem entrar, obviamente, em detalhes. Mas imagina um professor que ciclicamente, sempre que é preciso, que entramos em época de avaliações, por exemplo, tem problemas, doenças, ok? E isto sobrecarrega uma equipa. Quando nós vamos observar isto, utilizando uma ferramenta que eu trabalho, que é a utilidade do problema, nós vamos ver, no fundo, este problema que acontece recorrentemente e que esta equipa tem e que se transforma noutro problema, que é a insatisfação dos outros elementos. Na realidade, este problema, qual é a utilidade? E nós percebemos que, na realidade, a pessoa, enfim, tem uma relação familiar complicada, neste caso, com uma familiar. Essa familiar tem muito poder sobre esta pessoa e quando ela Sim. tem que dar mais tempo é altamente cobrada ali. Então, repara, manter este problema doença permite-lhe manter esta familiar satisfeita, Ok. mas afasta a sua melhor versão, pune os seus colegas e poupa a familiar. Então chegámos à conclusão que a equipa mantém este problema para poupar esta familiar. Sentamos a pessoa, trabalhamos com a pessoa, mostramos-lhe isto por A mais B, damos-lhe estratégias para avançar. Posso dizer que na última ronda de exames de maior trabalho, a pessoa esteve 7 dias doentes, reduzimos 6, desta vez só esteve 1. E portanto o que é que acontece? Aceleramos a equipa. Pegámos no mais lento, Ok. resolvemos o relacionamento e aceleramos a equipa.
Quando tu contratas 100 pessoas, tu não tens 100 pessoas a trabalhar. É preciso ter esta noção. Tu tens 300, 400 ou 500, porque cada pessoa destas leva consigo um pacote no mínimo de 3 a 4 relacionamentos que são importantes para ela. Pessoas com que ela desenvolveu dependências emocionais. E o que é que são estas dependências emocionais? Estas dependências emocionais, elas dizem que sempre que alguém no seu núcleo estiver a passar por algo importante, algo difícil, esta pessoa vai abrandar para cuidar, esta pessoa vai abrandar para estar perto, esta pessoa vai ser afetada e a tua empresa também. Então é cada vez mais necessário entender as pessoas para além daquilo que são as tarefas do dia a dia, do quer fazer ou não quer fazer. Há pessoas que não querem fazer apenas porque não podem ter sucesso na tua empresa. Porque se elas derem o seu melhor, tu até se calhar já conversaste com elas e disseste estou a pensar em ti para ser promovido, mas no momento em que disseste isso, no inconsciente dele, uma voz disse assim, então e quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar da minha mãe se eu ocupar mais tempo? E como ele não tem essa resposta e tem uma dependência emocional, o que ele faz imediatamente é baixar a qualidade do trabalho que te entrega. Inconscientemente ele não pode ter esse resultado, não pode ser promovido na tua empresa. Brutal. E isto acontece. Não, imagino o quanto aconteça. E é tudo no subconsciente. Sim. Cada mente é tipo um mundo. Cada mente é um mundo. Cada mente é um mundo. E nós não somos, ao contrário do que as pessoas pensam, nós não somos regidos pelo consciente, ok? Consciente, eu gosto de dizer que o consciente é onde tu contas as histórias, nem são histórias, é onde tu contas as histórias que usas para justificar a tua postura e os teus resultados, ok? Ok. O inconsciente é onde verdadeiramente a tua vida acontece. Porque repara, imagina que tu foste uma pessoa que cresceu num ambiente que nunca te valorizou. E tu não estás habituado a ser visto. E tu não estás habituado a ser alguém que recebe um elogio pelo bom trabalho que faz. E hoje és uma pessoa que nem sabe ser vista, nem sabe receber elogios, nem se posiciona. E quando alguém vem ter contigo, João, pá, grande trabalho, parabéns. Não fiz nada do que era, não fiz mais que a minha obrigação. Olha, vai ali, apresenta à equipa, vamos lá, fala sobre o que fiz. Eu não gosto de falar em público. Isto é a história que o teu consciente conta. Ok? O teu inconsciente o que está a dizer é tu não és merecedor de aparecer porque tu não vales nada, tu não, na realidade tu não tens mérito nenhum neste resultado, isto é sorte, e no fundo a estratégia adaptativa que tu crias de proteção é dizer eu não falo bem em público, eu gosto é de ficar Sim. aqui atrás, eu gosto é de estar nos bastidores. E são as crenças que as pessoas criam, eu faço um exercício muito com as pessoas que é grande parte das nossas crenças elas são colocadas na nossa mente até aos 12 anos, ok? E se tu parares hoje e fores escrever as 50 coisas principais em que tu acreditas, vais ver que estão lá coisas que o teu pai dizia, que a tua mãe dizia, que o teu tio dizia, que o teu professor dizia, que o padre dizia. Sim. Nós somos as nossas crenças. Só que repara, que idade tens hoje? Hoje eu estou com 26. 26. Um jovem. Quase metade de mim. 26. Repara, imagina tu com 26 anos, ou eu com 50 que tenho, a fazer este exercício e perceber que imagina, em 50 crenças, 90% eu aprendi nessa altura, significa que eu aos 50 anos continuo a gerir a minha vida a partir do pensamento do miúdo de 12, só que entretanto trabalho, fiz sexo e tenho filhos. Sim. Mas continuo a pensar com a mente do miúdo de 12 anos. Sim. Ou seja, o miúdo de 12 anos que achava que era teimoso, sim, porque lhe diziam que ele era teimoso, continua hoje aos 50 a dizer eu sempre fui assim, já o meu pai dizia que eu era teimoso. Quantas oportunidades já se perdeu porque no seu acreditar que é teimoso, ele não teve flexibilidade o suficiente, por exemplo, e abertura de mente para ouvir alguém sem ser naquela estratégia adaptativa de proteção ou de destaque ou muitas vezes de força, dependendo do assunto, que ele usa é a história do teimoso. Exatamente. Teve um acontecimento que aconteceu comigo, algo que aconteceu comigo, que eu fiz o DISC e depois o meu treinador comportamental, não é meu treinador comportamental, mas era um amigo meu que também tem formações na Febracis e depois ele pegou ali apanhou ali o meu DISC e ele disse:
Ó João, pelo que eu vejo aqui, tens muita facilidade de recomeçar as coisas, né? Eu falei assim, sim, isso é bom. Ele assim, depende. É o porquê. Imagina, estás sempre a recomeçar e com 50 anos recomeçar sempre e nunca conseguires levar nada de forma assim, Sim, para sempre. e há aí um outro risco também muito grande associado a isso, que é uma pessoa com muita facilidade em recomeçar é também uma pessoa com muita facilidade em acabar. Ou seja, Sim, às vezes exatamente. nos primeiros desafios, na Exatamente, primeira João. chatice, na primeira montanha para escalar, é pá, eu saio é daqui, não estou para me chatear e Exatamente. vou começar noutro sítio. Ok? Então, sim, nós temos que olhar as coisas sempre dessa forma. Eu tenho uma ferramenta que, no fundo, eu crio muitas reflexões, muitas ferramentas, às vezes questões muito simples, que eu uso com os meus coaches e nas empresas para pôr as pessoas a pensar ou pelo menos a decidir mais fora daquilo que é a tendência do perfil. Ou seja, é como dividir duas colunas e de um lado tu tens a estrutura, o resolver e o plano, e do outro tu tens o emocional, o compensar e a relação. E quando as pessoas têm uma decisão muito grande para tomar e importante, ou às vezes num momento até de maior aceleração e de maior, sei lá, exaltação, eu costumo dizer à pessoa, vamos lá parar para pensar. Esta decisão que tu vais tomar agora, ela é emocional ou estrutural? Ou seja, ela defende a tua estrutura ou apenas defende as tuas Emocional. emoções? E imagina, a pessoa diz, é emocional. Ok. Ela vai resolver algum problema ou, por exemplo, vai compensar? Epá, olha, vai compensar a minha necessidade de agradar às pessoas. Ela vai proteger o teu plano ou ela vai proteger uma relação? Olha, vai proteger uma relação porque se eu for, imagina aquele tipo que vai ser promovido, não vou poder cuidar do meu pai. Ok? Ok. Se tu me respondes três checks ao lado da coluna, ao lado direito da coluna, provavelmente tu estás a decidir muito mal, porque o que tu estás a fazer é resolver, proteger relações, compensando as emoções dos outros e apenas acalmando o teu emocional. Mas o que nós temos que tomar são decisões que protejam o plano, que resolvam problemas e que contribuam para a estrutura. Percebes? Ok. Então, quando a pergunta é esta decisão é emocional ou estrutural, ela deve ser estrutural, ela compensa ou resolve, ela deve resolver, ela protege as relações ao plano, ela deve proteger o plano. E porquê é que nós não devemos decidir constantemente para proteger relações? Porque isso são as dependências emocionais. Repara, se tu me dizes assim que tomas uma decisão emocional que compensa e que protege uma relação, eu tenho mais uma pergunta para ti. Porquê é que esta relação tem que ser protegida? Porque se eu não fizer isto, imagina o meu irmão fica sempre aborrecido comigo. Então, quantas oportunidades tu perdes porque o teu irmão é um narcisista controlador da tua vida que através da sua estratégia comportamental, sua estratégia de adaptação comportamental, aborrecimento, Sim. usa isso como força para te impedir de avançar. E aqui nós iniciamos um trabalho. Sempre que o assunto é o teu irmão, tu tens que proteger o plano, resolver o assunto e criar a estrutura. Dizes-me assim, em algum momento podemos proteger as relações? Claro que sim. Eu, independentemente deste conhecimento, às vezes com toda a consciência, tomo decisões que compensam e protegem apenas a relação naquele momento e tendo consciência disso, ok? Mas não permite é que seja sempre assim de modo a prejudicar o plano. Eu posso hoje abdicar do meu plano para compensar alguma coisa contigo, está tudo certo, mas amanhã já não, e depois da amanhã já não outra vez, porque senão tudo vai ser orientado pelas relações. E nós, em Portugal, isso também está estudado, há uma tendência para tomar decisões muito emocionais e para que as relações interfiram em demasia nos resultados. Deixa-se de fazer muita coisa por causa do pai, da mãe, do tio, do irmão, Ok. do amigo. Sim. E é importante que as pessoas tenham essa consciência do quanto as dependências emocionais interferem na ausência de resultados. Ok. Acreditas que Portugal precisa de mais líderes? Eu acredito é que Portugal precisa de mais autoconhecimento. Líder já tem muitos, não é por falta de líder, ou pelo menos de gente a querer mandar. Portugal, como os outros países, atenção, o que nos falta é autoconhecimento. E principalmente nestes momentos em que é tudo muito rápido, o digital assumiu um lugar enorme, as IAs da vida retiram as pessoas do pensamento crítico. E atenção, eu também uso, todos nós usamos, e quando bem aplicado são boas ferramentas. Mas nós, cada vez mais, estamos desconectados.
Daí cada vez mais a importância de saber sobre pessoas. Se tu me disseres hoje assim, que competências é que eu quero que as minhas filhas mais trabalhem para os próximos anos? Todas as competências escolares, está ótimo, aquilo que precisem. Tenho uma inclusive que iniciou agora a universidade, mas acima de tudo, se eu tiver que escolher a principal, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entenderem-se a si, para depois conseguirem criar melhores relacionamentos com os outros. Ok. Nós aqui nós atendemos muitos clientes que, por sua vez, reclamam de falta de pessoas para trabalhar. Tipo, não consigo achar pessoas. As pessoas entram aqui e depois dá uma semana, saem, um mês, saem. Achas que isso é um problema do empresário na contratação? Ou achas que ele não sabe, de certa forma, liderar ali a sua equipa? Podes ter aí vários problemas por camada. Vamos começar por fora. Pode ser um erro na contratação, Sim, desconhecer completamente o perfil da pessoa que precisas de contratar e contratares a pessoa da qual tu gostaste mais. Ou ok. contratares muita competência, mas não conseguires analisar a capacidade humana e as competências humanas e comportamentais daquela pessoa. Portanto, primeiro que tudo, vindo de fora para dentro, podes ter um problema de facto na contratação. Podes ter um sistema de acolhimento também fraco, ou seja, a pessoa entra e tu não tens um onboarding preparado. E um onboarding é uma coisa que desde a mercearia mais simples até à empresa mais complexa deveria existir. Quando tu entras, o que é que fazes na primeira semana? Por exemplo, quem te ensina a registar, quem te mostra os preços, quem te ensina a abrir o espaço, a fechar o espaço. Então, muitas vezes há a falta do acolhimento, ok? Portanto, a ausência de manual de acolhimento, a ausência do manual de operações, depois expectativas mal comunicadas. O momento da entrevista, na maior parte das vezes, é um flerte, como eu costumo dizer. É o empregado a flertar Sim, com a empresa exatamente. e a empresa a flertar com o colaborador, que é para ver se atinge o resultado que é ficar. Um precisa, o outro também, e então, na realidade, aqui entra aquela máxima do negócio. O que é que, no fundo, é a venda? A oportunidade de encontrar necessidade. Uma contratação é uma venda. A minha oportunidade de emprego encontrou a tua necessidade de trabalho. E juntámos-nos. Ok? Só que não há uma expectativa, por exemplo, bem comunicada à partida. Por exemplo, as empresas com quem eu trabalho, nós analisamos e preparamos um onboarding comportamental. Na primeira reunião que a pessoa tem na empresa, ou uma das primeiras, é comigo. Ok. E eu depois trago também o diretor do departamento para onde essa pessoa for e fazemos uma coisa chamada alinhamento de intenção e expectativas. O que é que esta empresa, qual é a intenção desta empresa para contigo agora e qual é a expectativa, o que é que esta empresa tem para te dar e o que é que esta empresa espera receber. Mas nas entrevistas isto também já é feito. A nossa intenção consigo enquanto colaborador é esta e a nossa expectativa é esta. Portanto, o que temos para dar e o que queremos receber. Consegue preencher estas expectativas, sim ou não? E qual é a sua intenção para connosco? É óbvio que sabemos que aqui, como ainda estamos no flerte, as tuas expectativas e as tuas intenções podem alinhar com as nossas e não ser verdade. Mas o que temos percebido depois é que há menos possibilidade de erro, ok? Então, vamos lá. Contratação mal feita, acolhimento inexistente, expectativas mal comunicadas, objetivos comunicados também de forma ineficiente e depois também, e a verdade é essa, líderes ou patrões, que às vezes são eles que estão na frente da operação, que não têm autoconhecimento suficiente sobre si, quanto mais sobre os outros. E então, de repente, tu vens para trabalhar comigo e é tudo como eu quero. Sim. E está certo que as regras sejam minhas, não necessariamente está certo ou é bom para a minha empresa que seja exatamente tudo como eu quero. Na realidade, tu podes trazer inputs fantásticos para a minha empresa e eu crescer muito se permitir que seja como tu sugeres. Para não ser como tu queres, que seja como tu sugeres. Se estiver dentro daquilo que são os limites que eu traço para a minha empresa, enquanto visão, missão, valores, ok? E portanto, há aqui uma série de muita coisa. Basicamente, eu diria assim, ao fim e ao cabo é tudo comunicação. Grande parte dos problemas, para não dizer 100% dos problemas que nós temos em todas as esferas, são má comunicação. Resultam de uma comunicação desalinhada entre pessoas.
Até as guerras Sim. são um problema de má comunicação. Ótimo. Para encaminharmos para o final, o que é que achas que... Assim, o que é que poderias deixar aqui em uma frase? Imagina que este vídeo vai aparecer para milhões de pessoas, vai ser entregue para milhões de pessoas, e pudesse dizer uma frase para essas milhões de pessoas, o que é que dirias? Aquilo que tu toleras é aquilo que tu treinas. Basicamente é uma frase que eu aplico muito a mim e que eu trabalho com todos os meus coaches. O que tu toleras na tua vida é o que tu estás a treinar. Se tu toleras, por exemplo, no relacionamento uma pessoa que te grite, tu estás a treinar alguém que grita contigo. Se tu toleras um patrão que te trata mal, tu estás a treinar um patrão que te trata mal. Mas o mesmo também se aplica a ti. Se tu toleras, por exemplo, não teres respeito por ti, autocuidado contigo, não te valorizares, se tu toleras procrastinar, mentir a ti próprio, sabendo que deverias estar a fazer algo importante para ti e não estás, tu estás a treinar alguém que te engana e que ainda por cima és tu. Tu estás a treinar alguém que não te respeita e que ainda por cima és tu, ok? Então é algo que eu digo muito às pessoas: aquilo que toleras é aquilo que tu treinas. Ou seja, tu só te queixas daquilo que permites. A menos que tu estejas amarrado a uma cadeirinha, com uma pistola apontada à cabeça, desculpem a violência da comparação, mas a menos que tu estejas impedido de sair, tu só te queixas daquilo que tu permites e daquilo que tu próprio treinas. E tu dizes-me assim: porque é que as pessoas permanecem em sítios onde não estão felizes então? Estratégias adaptativas comportamentais. Há pessoas que aprenderam a receber amor através do sofrimento. Então eu estou num sítio onde sofro, porque depois tenho sempre alguém fora que me dá conforto, que me ouve, a quem me posso ir queixar, a quem posso ir reclamar da minha vida. E na realidade os estudos mostram-nos que quem reclama busca afeto, quem se justifica busca reconhecimento, e portanto são estratégias. Ou seja, eu preciso de ter alguém que me faça mal para eu poder queixar-me no sítio onde me dão afeto. Só que, mais uma vez, isto não é consciente. Deixando mais uma nota final, é assim: todo o problema tem uma utilidade. As pessoas, quando encontram a utilidade no problema, têm metade do problema resolvido. Porque é que eu mantenho este problema na minha vida? O que é que ele me traz? O que é que ele afasta? Quem é que ele está a punir e quem é que ele poupa? E quando nós encontramos a utilidade, resolvemos metade do problema. A outra metade é a ação. A primeira metade é o conhecimento, a segunda metade é a ação. Porque saber a utilidade e não fazer nada vai dar ao mesmo, mais valia não saber. Exatamente. João, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, eu também. Uma ótima conversa. E é isso, pessoal. Vocês que ficaram aqui até o final, quero convidar vocês a subscrever ao canal, dar o like, ok? E aqui vocês vão acompanhar vários conteúdos com parceiros nossos, clientes e pessoas que nós sabemos que vão trazer um conteúdo que vai agregar para vocês aí do outro lado, tá bem? Então ficamos por aqui. Até à próxima.